Você provavelmente já ouviu falar em homeopatia. No entanto, essa especialidade médica ainda gera uma série de dúvidas quanto à legislação e eficiência dos tratamentos. Veja na matéria a seguir. As clínicas e hospitais de todo o Brasil estão todos os dias amarrotados de gente em busca de soluções para os diversos problemas de saúde que acometem o ser humano. É um vai e vem em busca de diagnósticos e medicamentos que aliviem as dores tão comuns do nosso dia a dia. Dona Edna, o que a senhora está fazendo aqui nas clínicas? Eu atrás de marcação de exames para a minha sogra. Estou cuidando da minha saúde. Vou para um clínico geral agora, fiz os exames, vou levar o resultado agora para saber como deu para cuidar da minha saúde, que eu faço preventivo todo ano, entendeu? Estou fazendo fisioterapia da cirurgia que eu fiz na coluna. Eu vim fazer fisioterapia nos ombros e na perna. Mas você sabia que além das tradicionais especialidades médicas, existe uma que contempla a totalidade do ser humano em detrimento de doenças isoladas? Ela atua por meio de estímulos energéticos desencadeados por medicamentos homeopáticos, com o intuito de reequilibrar a energia vital dos pacientes. A homeopatia é uma ciência, é importante que a gente comece já falando sobre isso, porque durante um tempo, na história da homeopatia, ela ficou um pouco atrelada à religião, ao espiritismo, nada contra. Ocorre que é importante a gente dizer que ela é sim uma ciência, ela é uma forma de tratamento, de uma terapêutica vitalista, energética, natural, criada por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, há mais de 200 anos. Hoje ela está inserida entre as especialidades médicas, já faz um bom tempo que é considerada uma especialidade médica, e apesar dela não funcionar exatamente como uma especialidade, porque o cardiologista vai focar nas doenças do coração, o otorrino nas doenças do garganta, nariz, ouvido, ela não tem um foco de atuação. Para a homeopatia, o mais importante é o ser, em seu aspecto físico, mental, emocional, e todas as formas de adoecimento. Então é mais do que focar simplesmente na doença, é na pessoa como indivíduo único. A homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980 e pelo Conselho de Especialidades Médicas da Associação Médica Brasileira em 1990. Houve uma resolução do Conselho Federal de Medicina com a listagem de todas as especialidades médicas. E nesta já constava a homeopatia. Recentemente essa lista foi refeita e a homeopatia manteve-se também como uma especialidade médica. Uma legalização que trouxe tranquilidade para a vida da pedagoga Terezinha Oliveira, em busca de uma alternativa ao tratamento alopático, que, segundo ela, não trazia uma completa recuperação. A medicina convencional, para mim, né, ela não ressoa. Todas as vezes que eu fiquei doente, claro que eu já precisei usei, foi bom, né, para a necessidade que eu tinha naquele momento, mas não, sabe, depois sempre ficava alguma coisa que não era bom, sabe, eu tive gastrite, aí usei muita alopatia e ficava com outras dores, curava uma história, mas a outra não ficava resolvida, né. Ela encontrou na homeopatia um caminho mais próximo do que ela busca para um tratamento médico. E foi muito mágico, porque eu fui a um médico homeopata lá em São Paulo e ele me deu umas bolinhas, assim, uma dose única. Eu tinha uma situação com o meu filho e tomou as bolinhas e melhorou, né? E nunca mais teve um problema. Depois eu também comecei a frequentar esse médico e de lá para cá eu só me curo com homeopatia. Apesar de reconhecida e com registros de diversos tratamentos de sucesso, para alguns a homeopatia ainda é uma especialidade que gera diversos questionamentos. Acho que é muito devagar, diz também o tratamento devagar. A gente chega a uma idade que não aguenta muita dor, né? Durante a nossa conversa, o Dr. Fábio esclarece algumas dúvidas do senso comum quando se fala que o tratamento homeopático pode ser demorado. Na verdade, isso é um mito, né? Foi criado esse mito de que ela é lenta. Eu diria que ela não é lenta nem rápida, ela é curativa. Na grande maioria das vezes, ela é muito rápida, inclusive. Tão rápida que a gente até se espanta como ela pode ser tão rápida.
Em alguns momentos ela pode ser realmente mais lenta, vai depender da pessoa, vai depender dos sintomas, do que a pessoa está sentindo, vai depender do quadro atual da doença que é manifestada por aquela pessoa. Às vezes é uma doença crônica, às vezes é um indivíduo que já vem passando por vários médicos tradicionais, alopatas, já fez vários exames, chegou bloqueado por corticoide, antibiótico, fez vários tipos de exames, de procedimentos, às vezes doenças que já vem se arrastando 10 anos ou mais. Então, cada caso é um caso. O que eu posso te garantir que na imensa maioria das pessoas que são atendidas pela homeopatia, a evolução é rápida. Eu diria até que ela é rápida. E, acima de tudo, curativa. A especialidade também chamou a atenção do médico André Gustavo, que, na busca da solução de um problema, resolveu recorrer à homeopatia. Eu fui apresentado à homeopatia, acabei me encantando. Na verdade, eu tinha uma situação, doença minha, na verdade, que eu rodava todos os médicos alopatas, colegas alopatas, todos diziam que era problemas psicológicos. Até que eu parei no homeopata e comecei a tomar as gotinhas, e eu vi que resolveu. Assim como o Dr. André, diversas pessoas passam por alopatia, fitoterapia e homeopatia, almejando uma solução. Mas uma grande dificuldade é diferenciar esses tipos de medicamentos manipulados. A diferença que existe entre esses 3 medicamentos, uma das diferenças que nós podemos colocar, é que o medicamento homeopático, ele passa por um processo que a gente intitula, que a gente dá um nome de dinamização. E o que vem a ser a dinamização? O medicamento ele tem que ser diluído e succionado e agitado. Se esse medicamento ele é solúvel no líquido que a gente usa para fazer este processo, que é uma solução hidroalcoólica. Então ele vai ser diluído e succionado. No fitoterápico eu não faço este processo e no medicamento alopático também não. Então esta é uma diferença que existe entre eles. O medicamento homeopático ele pode ter origem em 3 reinos: animal, no reino vegetal e no reino mineral. O medicamento fitoterápico, o próprio nome já diz, ele vem da planta, certo? Então, só os vegetais dão origem a medicamentos fitoterápicos. E o medicamento alopático, ele pode ter origem nos 3 reinos, só que a sua forma de preparo não passa por esse processo de diluição. Com o Dr. André, o resultado foi tão bom que ele resolveu se tornar um médico homeopata. E algumas outras situações foram acontecendo. O meu filho teve uma piodermite. Piodermite são aquelas pústulas, muito comum em criança, que aparece em todo o corpo. Minha ex-mulher ela é pediatra. Ela não vou entrar com antibiótico, vou entrar com antibiótico. E nesse momento eu disse, não, vamos entrar com homeopatia. Liguei para esse colega, passei o caso, e ele indicou a homeopatia. Em 2 dias, todas as pústulas sumiram. Eu falei, não, tem alguma coisa aí, eu vou estudar. E assim que eu fui atrás da homeopatia e hoje eu sou Proprietária de uma casa-escola, a pedagoga Terezinha levou a homeopatia para o dia a dia das crianças da instituição. A indicação é feita aos pais e os resultados têm sido muito satisfatórios. E por acreditar tanto, e às vezes as crianças têm problemas e eu já indiquei a homeopatia para algumas famílias, E o resultado para essas crianças que estão se curando, se tratando, buscando esse caminho, tem sido muito positivo. Assim, eu vejo no comportamento delas antes e depois, de curar doenças, de trazer tranquilidade, enfim. Tem sido, para mim, esse momento está sendo muito especial de ver essa possibilidade, porque as pessoas não acreditam muito, Tem muita gente que acha, nossa, você toma essas gotinhas, isso resolve mesmo? Eu falo, gente, resolve. A dúvida curativa é um dos grandes preconceitos enfrentados pelo homeopata. Antigamente era muito pior, As perseguições mesmo, assim, a minha professora, minha mestra de homeopatia em Salvador, sofreu muito mais do que hoje. Posso dizer que hoje a gente está numa época muito boa com relação a isso. Até os colegas médicos alopatas, a sociedade em geral está muito mais aberta. De vez em quando a gente vê
alguma reportagem assim que eu digo de cunho duvidoso na mídia, e aí eu fico questionando que tipo de interesse tem por trás daquilo ali, né? Esse mito de que ela não funciona, de que ela é lenta, essas questões todas, porque não tem comprovação científica do ponto de vista tradicional cartesiano. São essas coisas interferem ainda, mas de uma forma geral a aceitação é muito boa. Reconhecida entre as 53 especialidades médicas, regulamentada pela Anvisa e incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Medicinas Complementares do Sistema Único de Saúde, a homeopatia segue buscando a integralidade do ser humano e introduzindo coragem na luta pela saúde plena. A homeopatia, para mim, é o meu caminho de cura, o que ressoa comigo, que ressoa com a minha vibração, com a vibração da natureza, dos meus pensamentos, do que eu acredito, né? É um caminho que está muito ligado com, eu acredito que com a nossa essência, com o que a gente sente, com o que a gente, né, acredita, com o que a gente pensa ser possível. Então, a homeopatia, para mim, é o meu caminho de cura. Por hoje é só. Fique com imagens que marcaram o judiciário sergipano durante esta semana. Até lá!